Olá, meu nome é Rebeca e sou uma mulher simples, viúva de um passado. Passei a maior parte da minha vida criando meus filhos sozinha e nunca pensei que algo assim poderia me acontecer. Meu filho Hugo parecia ter construído a vida perfeita, uma esposa, Mirelle, que todos viam como uma mulher exemplar, e 2 filhos adoráveis, Enzo, o mais novo, e Larissa, a doce menina que todos amavam. Ou pelo menos, era isso que parecia. Se havia algo que sempre me incomodava, era Mirelle. Ela vinha de uma família rica, mimada e acostumada a conseguir tudo o que queria. Seus pais eram empresários bem-sucedidos, donos de várias propriedades, enquanto nossa família vivia de maneira simples. Hugo, por alguma razão, parecia encantado por ela, como se Mirelle fosse um troféu. Mas eu vi além, algo naquela mulher não me parecia certo. Lembro de uma excursão escolar de Larissa. Mirelle pediu minha ajuda para cuidar de Enzo, porque não conseguia lidar sozinha. Parecia uma situação comum, mas o que vi naquele dia me perturbou profundamente. Mirelle passou todo o tempo grudada em Enzo, ignorando completamente Larissa. Minha neta parecia invisível. Ao ver aquilo, meu coração se encolheu. Larissa estava sozinha enquanto outras crianças brincavam com suas mães. Naquele momento, pensei que talvez fosse apenas uma fase. Que ingênua fui. Pouco depois, ocorreu o pior. Durante um acampamento familiar, Larissa desapareceu, se esfumou como se tivesse evaporado. Hugo e Mirelle estavam desesperados, buscando-a sem cessar, mas era como se a terra tivesse engolido minha neta. Fizemos tudo o que pudemos, voluntários, meios de comunicação, buscas intensivas. Toda a cidade estava consternada. E então o pior aconteceu, um tufão atingiu a região, tornando quase impossíveis as buscas. 3 dias depois, encontraram as pertences de Larissa rio abaixo, seus sapatos, suas pequenas coisas. As autoridades chegaram à devastadora conclusão: Larissa havia sido arrastada pela correnteza e provavelmente estava morta. No entanto, algo me inquietava profundamente. Mirelle se negava a aceitar a realidade. Ela está viva, sigam buscando, pagarei o que for necessário, repetia uma e outra vez, como se estivesse presa em um ciclo de negação. Todos ao redor balançavam a cabeça em silêncio, sabendo que a realidade era cruel. Para o mundo, Larissa estava perdida para sempre, ou pelo menos era isso que acreditávamos. Mesmo após o fim das buscas, Mirelle entrou em um ciclo obsessivo de culpa. É minha culpa, se eu tivesse prestado mais atenção, repetia. Ela parou de comer, se isolou e se machucava, afundando-se cada vez mais. Enzo, seu filho mais novo, conseguia tirá-la desse estado. Hugo e eu tentávamos ajudá-la, mas foram 2 anos de escuridão. Quando Enzo completou 4 anos, Mirelle começou a concentrar toda sua energia nele. Ele se tornou o centro do seu mundo. Qualquer desejo era uma ordem. Uma vez, pediu um carro de brinquedo, apesar de já ter recebido um na semana anterior. Ele quer agora, disse ela, como se fosse inquestionável. Enzo começou a se tornar mimado e tirano, e Mirelle o encorajava. Não havia limites. Com o tempo, Enzo parou de obedecer a mim, aos avós e até mesmo ao próprio pai, Hugo. O luto pelo desaparecimento de Larissa pesava sobre a casa, impedindo que alguém enfrentasse o problema. O fantasma de Larissa estava presente em cada silêncio, ninguém queria abrir as feridas. Os pais de Mirelle tentavam compensar com presentes caros, pensando que o dinheiro resolveria tudo, mas eu via como tudo estava desmoronando. Sentia-me impotente, sabendo que aquilo não poderia continuar, mas sem saber como detê-lo. Até que em uma manhã qualquer, algo inesperado aconteceu. Enquanto saía para jogar o lixo fora, meu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Os vizinhos comentavam recentemente sobre sacos de lixo que estavam sendo vasculhados. A princípio, pensamos que poderiam ser corvos ou gatos, mas logo os rumores começaram a sugerir que poderia ser algo mais sinistro. Não dei muita importância até aquela manhã, enquanto recolhia o lixo.
escutei um som estranho, algo se movendo entre os sacos de lixo na esquina. Meu coração acelerou, uma mistura de medo e curiosidade. Caminhei em direção ao ruído com o estômago revolto, perguntando-me o que estava prestes a encontrar. Então eu vi uma figura pequena, meio escondida entre os sacos de lixo. A princípio, pensei que era um indigente, mas era pior, muito pior. À medida que me aproximei, meu sangue gelou. Era uma menina pequena comendo pão podre, suas roupas estavam sujas, seu cabelo emaranhado, seu rosto sujo e abatido, parecia uma infância perdida. Sem pensar, as palavras saíram da minha boca. "O que você está fazendo aqui?" Minha voz saiu alta, quase acusatória, e a menina me olhou aterrorizada. Seus olhos estavam cheios de medo, como se esperasse ser castigada. Algo estava muito, muito errado. Não nos movemos, apenas nos olhamos em um momento que pareceu durar uma eternidade. "Você não deveria comer isso, vai ficar doente", eu disse, desta vez com mais suavidade, tentando parecer amigável. Mas ela continuava ali, congelada, até que de repente começou a murmurar: "Desculpe, desculpe." Meu coração se apertou de dor. O que haviam feito com aquela menina? A ideia de que ela pudesse estar ali golpeou minha mente como um raio. Aquela voz, aquele rosto, eu a conhecia. "Larissa", sussurrei, sem conseguir acreditar no que via. A menina me olhou de volta, hesitante, e então balbuciou: "Sim, sou Larissa." Minhas pernas quase se dobraram. A menina à minha frente, a mesma que todos acreditávamos estar morta, era minha neta, Larissa. "Você é realmente você?", perguntei, com a voz tremendo, sentindo o choque percorrer meu corpo como uma corrente elétrica. Ela assentiu com a cabeça, seus olhos ainda assustados, mas reconhecendo quem eu era. Minha neta Larissa estava viva. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas: onde ela estava? Quem a manteve longe de nós? Mas naquele momento, não havia espaço para respostas, o mais importante era tirá-la de ali. Sem pensar muito, levei Larissa para minha casa. Ela parecia um passarinho ferido, frágil e assustada. Assim que chegamos, dei-lhe comida, preparei um banho quente e coloquei roupas limpas nela. Mas enquanto tentava ser forte por fora, por dentro estava destroçada. Cada detalhe que via em seu corpo fazia meu coração pesar mais. Ela estava coberta de hematomas e marcas de beliscões. Sua pele fina e pálida sugeria que não tinha sido alimentada adequadamente por muito tempo. E então, algo perturbador chamou minha atenção. Larissa sabia como se comportar à mesa, usava os talheres com precisão e até fazia cálculos simples. Era como se alguém a tivesse educado enquanto a maltratava. Senti que a alegria de tê-la viva se transformava em medo. Quem a tinha durante todo esse tempo? Por que alguém faria isso? Era óbvio que havia implicações criminais graves, e a primeira coisa que me veio à mente foi ligar para Hugo. Embora fossem 7 da manhã, não podia esperar. "Olá, mãe, o que aconteceu?" "Você está bem?", respondeu Hugo, ainda sonolento e confuso. Como poderia explicar algo assim? Como dizer ao meu filho que sua filha, que todos acreditávamos estar morta, reapareceu? Respirei fundo. "Hugo, é Larissa. Ela está aqui, está viva." A linha ficou em silêncio por um momento que parecia eterno. "Mãe, do que você está falando?" Sua voz estava cheia de incredulidade e cansaço. Era compreensível, afinal, isso não era algo que uma mãe dissesse ao filho assim, sem mais. Mas eu sabia que tínhamos que agir com cuidado. Mirelle não podia saber ainda, não até termos mais respostas. Depois de 2 anos de luto e tentando desesperadamente seguir em frente, Mirelle havia começado a se recuperar. Ou pelo menos era o que todos pensávamos. Revelar que Larissa estava viva, sem preparação, poderia devastá-la novamente ou, pior. "Hugo, eu estou falando sério, venha para minha casa agora", eu disse, quase suplicando. Ele chegou rapidamente, com o rosto cheio de confusão, e quando viu Larissa, sua reação foi uma mistura de choque, alívio e dor. Lá estava ela, depois de tanto tempo, a filha que ele acreditava ter perdido para sempre. Larissa reconheceu o pai imediatamente, e seu sorriso tímido fez com que os olhos de Hugo se enchessem de lágrimas. Era um sorriso que guardava anos de sofrimento e saudade. Mas logo começaram a surgir perguntas, uma após a outra, como uma avalanche de ansiedade. "Larissa, onde você esteve? Como sobreviveu? Alguém te levou? Você escapou?"
Cada pergunta era como uma lâmina afiada perfurando meu coração. Mas Larissa, calma, apenas balançou a cabeça. Seus olhos tinham uma profundidade que não correspondia à sua idade, como se carregassem um segredo demasiado sombrio para uma menina. Aos poucos, começou a falar. Sua voz era suave, mas cada palavra que saía de sua boca trazia um peso terrível. O horror começou a se desenrolar diante de nós, palavra por palavra. A história de Larissa era de tormento, confinamento e crueldade. A pessoa que a manteve durante 2 anos a tratou de maneira desumana e o que nos revelou destruiu qualquer ilusão de segurança que pudéssemos ter. O mal estava mais perto do que jamais imaginamos. Hugo e eu ouvimos em absoluto silêncio, a cada detalhe, nossa dor e raiva cresciam. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse desmoronando. A única certeza que tínhamos era que essa pessoa, esse monstro, teria que pagar por tudo. Não havia outro caminho. Sabíamos que não podíamos agir precipitadamente e alertar o culpado, tudo teria que ser planejado com precisão, como uma vingança fria e calculada. Decidimos manter tudo em segredo por enquanto e confiamos a Larissa aos cuidados de uma pessoa de confiança, alguém que garantiria sua segurança enquanto planejávamos nossa represália. Retornamos às nossas vidas, fingindo que nada havia mudado, mas por dentro, a chama da vingança ardia com mais força a cada dia. Reunimos aliados discretamente, pessoas que sabíamos que estariam do nosso lado. Cada movimento, cada conversa era um passo em direção à justiça, uma justiça que não seria rápida, mas que seria implacável. Na manhã do 5º dia após o resgate de Larissa, recebi a ligação de Hugo. Sua voz soava firme, mas carregada de tensão. Mãe, descobri onde está essa pessoa. Estou indo para lá agora. Ele estava decidido, mas sabia que não podia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Essa batalha era tanto dele quanto minha. Do que você está falando? Não podemos agir assim. Vou com você, eu disse, sem hesitar. Os preparativos já estavam feitos. Entramos no carro e nos dirigimos ao lugar onde, segundo Hugo, todas as peças do quebra-cabeça se encaixariam. Era uma vila afastada, em uma zona rural, cercada por montanhas e árvores densas, o tipo de lugar onde ninguém poderia ouvir gritos. Um esconderijo perfeito para alguém que queria manter algo ou alguém longe dos olhos do mundo. Quando chegamos, a atmosfera era pesada, quase sufocante. A vila parecia abandonada, antiga, como se o tempo tivesse parado ali. Hugo e eu nos movemos com cuidado até a garagem, onde a porta estava parcialmente aberta. Um som metálico ressoava da escuridão, como se algo ou alguém estivesse ali dentro. Meu coração acelerou, havia algo terrivelmente errado. Ela não está aqui, gritei em direção ao som, com a minha voz tremendo. Mas o que aconteceu a seguir me deixou paralisada. Um raio de luz iluminou a escuridão do garagem, revelando Mirelle, minha nora, que segurava uma barra de metal, e seu sorriso era frio, desconcertante. Hugo, sogra, o que estão fazendo aqui? Disse ela, com um sorriso tenso. Mirelle, já sabemos tudo, disse Hugo, dando um passo à frente, sua voz tremendo de dor e raiva. Sabemos o que você fez com Larissa. Eu achava que estava preparada para qualquer coisa, mas nada poderia ter me preparado para o que viria a seguir. O silêncio entre nós tornou-se pesado, sufocante. Mirelle sabia que havia sido descoberta, e enquanto a tensão aumentava, o que mais me aterrorizava era a barra de metal firmemente segurada em suas mãos. O que ela planejava fazer com aquilo? Minha mente girava, tentando encontrar clareza, mas Hugo estava decidido a descobrir a verdade. Mirelle, por quê? Hugo perguntou, sua voz quase quebrando de incredulidade e desespero. O que você fez com Larissa? Por um instante, o silêncio se tornou ainda mais denso. Então, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela, Mirelle explodiu. Com um movimento brusco, golpeou a barra contra o chão com tanta força que o som ressoou por toda a garagem. O que me fez Larissa? Riu de uma maneira que me gelou até os ossos. Isso é o que ela fez, Hugo. Essa menina nasceu e me roubou tudo. Hugo recuou, atônito. Do que você está falando? Os olhos de Mirelle estavam vidrados, enlouquecidos. Desde o momento em que nasceu, eu soube. Vi como você a olhava, como seus olhos brilhavam. Ela era sua favorita, e todos os outros também. Sua mãe, seu pai, até meus próprios pais. Ela era o centro da atenção, a princesinha perfeita. Ninguém mais me olhava. Eu fiquei paralisada.
Não era apenas o ciúme de uma mãe insegura, era algo muito mais sombrio. Ela era apenas um bebê, exclamou Hugo, horrorizado. Como você pôde ter ciúmes da sua própria filha? Mirelle riu amargamente. Você acha que é tão simples, Hugo? Desde o primeiro dia, você não me olhou da mesma maneira. Eu era a mãe, a esposa, deveria ter sido a mulher mais importante da sua vida. Mas não, depois que Larissa nasceu, ela levou tudo. Você nunca mais me amou da mesma forma. Começou a andar pelo garagem, balançando levemente a barra em sua mão. Eu lembro da primeira vez que percebi. Larissa tinha apenas alguns meses, e você a olhava com um amor que nunca teve por mim. Isso cresceu dentro de mim como um câncer. Achei que quando Enzo nascesse tudo se equilibraria, mas não. Larissa sempre foi a preferida. A verdade era devastadora. Mirelle não conseguia suportar que Larissa, uma menina inocente, recebesse o amor e a atenção que ela achava que deveriam ser suas, e quanto mais Larissa crescia, mais esse sentimento se transformava em algo corrosivo, uma inveja doentia. Quando ela completou 2 anos, você lhe deu aquele brinquedo gigante. Lembra do castelo de brinquedo? Todos acharam maravilhoso. Você gastou mais dinheiro nela do que jamais gastou em mim. Esse castelo foi o momento em que soube que ela tinha te roubado. Suas palavras me atingiram como um soco. Mirelle não sentia apenas ciúmes, ela via Larissa como uma rival, uma inimiga. Tentava fingir que estava tudo bem, mas sua voz estava cheia de ressentimento. Ela sorria, tentava ser uma boa mãe, mas por dentro a odiava. Odiava a forma como você a fazia sorrir, odiava como seus pais a tratavam como a neta perfeita. Eu fui relegada, substituída por uma menina. Hugo sacudiu a cabeça, em choque. Você está falando como se Larissa fosse responsável por tudo, mas ela era apenas uma criança, Mirelle. Nossa filha. Mirelle apertou os olhos. Era sua filha, não era minha. Nunca foi. Ela me tirou tudo, e quando percebi que isso nunca mudaria, que você sempre a amaria mais do que a mim, decidi que não precisava existir. Um arrepio percorreu minha espinha. O tom de voz de Mirelle era gélido, meticuloso. Ela havia decidido se vingar de uma menina por ser amada. Você manteve tudo isso escondido, eu disse, com a voz trêmula. Por que não falou? Por que não pediu ajuda? Mirelle me lançou um olhar cheio de desprezo. Pedir ajuda? Eu não precisava de ajuda, precisava de atenção. Queria que as pessoas voltassem a me ver. E vocês, todos vocês, só viam Larissa, sempre ela, nunca a mim. Ela riu novamente, mas o som era mais amargo. Então, quando ela desapareceu, você não tem ideia de como foi libertador. Finalmente eu poderia ser a mãe que Enzo merecia. Finalmente não precisava compartilhar você com aquela menina. O ódio de Mirelle era palpável. Não era um ódio pelo que Larissa havia feito, mas pelo que Larissa representava, a rival que nunca poderia vencer. Um bebê que lhe havia tirado todo o amor e a atenção que ela acreditava merecer. Você realmente achava que poderia continuar assim? Perguntou Hugo a uma Mirelle incrédula. Ela olhou com um sorriso sombrio. Nunca percebeu? Ninguém percebeu. Durante 2 anos eu fui livre. Durante 2 anos finalmente tive a família perfeita, sem ela. Ela então levantou a barra de metal, apontando para nós. Sabe o que fiz? Fiz aquela menina trabalhar para mim. A mandei para as ruas, fiz com que pedisse dinheiro como uma mendiga. Ela ficou lá, sujando as mãos durante horas todos os dias, pedindo esmolas como se sua vida dependesse disso. O soco nos atingiu como uma onda. Você fez isso com nossa filha? Perguntou Hugo, sua voz baixa, incrédula. Sim, gritou Mirelle, com os olhos brilhando de maldade. E sabe o que fiz com o dinheiro que ela conseguiu? Gastei tudo em Enzo. O levei aos melhores lugares, dei a ele tudo o que Larissa nunca poderia ter. Nos divertimos com o trabalho sujo que ela fez e não era porque precisávamos do dinheiro. Você sabe que somos ricos. Sim, Hugo mal conseguia respirar de tanta raiva. Sim, repetiu Mirelle, zombando dele. Ela precisava pagar por tudo o que me fez. Precisava ver Larissa sofrer. Cada centavo que me entregava era para compensar o que ela me havia roubado. O horror da verdade se desdobrava diante de nós. Mirelle havia forçado uma menina de 6 anos a trabalhar como mendiga, não por necessidade, mas por pura crueldade. Era sua forma de punir Larissa. E usava o dinheiro para alimentar o luxo de seu filho favorito.
Você realmente acha que eu não sabia o que estava fazendo? Continuou Mirelle, rindo. Eu observava da janela enquanto Larissa se humilhava nas ruas, e a única coisa que sentia era satisfação. Pensava, ela me fez sofrer, então agora vai aprender a sofrer também. Hugo já não aguentava mais, seus punhos estavam cerrados de raiva e seu corpo tremia. Você é um monstro. Você destruiu nossa filha. Mirelle deu de ombros. Eu a teria destruído completamente se ela não tivesse sobrevivido. Mas tudo estava saindo perfeitamente. Estava prestes a me livrar dela para sempre, e então ela sobreviveu. Eu a subestimei. Apenas podia respirar o nível de crueldade e desprezo de Mirelle. Não só queria se livrar de Larissa, queria vê-la quebrada, mendigando na rua, humilhada e desprezada. Era seu triunfo final, e o mais chocante era que havia feito isso não por dinheiro, mas por pura vingança. A fúria nos olhos de Hugo era evidente. Ele deu um passo à frente, com os punhos cerrados, mas eu o detive. Sabíamos que precisávamos controlar a situação. Mirelle estava fora de si, e qualquer movimento em falso poderia ser desastroso. Ela tem razão, Hugo. Minha voz saiu fria e calculada, o oposto do que sentia por dentro. Finalmente conseguiu que a visse, mas agora tudo o que você vê é o monstro em que ela se tornou. Mirelle palideceu. Pela primeira vez, vi seu rosto perder a arrogância. A risada desapareceu de seus lábios, substituída por algo que parecia medo. Naquele momento, ela entendeu que havia perdido o controle. Vocês não podem me entregar. Sou a mãe de Enzo. Me aproximei lentamente, olhando-a diretamente nos olhos. Mirelle, você deixou de ser mãe quando decidiu transformar sua filha em uma mendiga por vingança. Pensou que poderia destruir Larissa e seguir como se nada tivesse acontecido, mas agora tudo o que você fez voltará para você. Hugo se colocou ao meu lado, firme, mas a dor em seus olhos era evidente. Ele havia perdido a mulher que um dia amou, substituída por esse ser desprezível. Mirelle, disse eu, com a voz carregada de amargura. Você já não é mãe de ninguém. Larissa e Enzo estarão melhor sem você. A tensão no ar era insuportável. Mirelle olhava de um lado para o outro, como se tentasse encontrar uma saída. Estava encurralada. E então, em um último esforço desesperado para manter o controle, levantou a barra de metal novamente, como se estivesse prestes a atacar. Ninguém vai me tirar Enzo. Terão que me matar antes que isso aconteça. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, os ex-policiais que estavam escondidos ao redor agiram rapidamente. Imobilizaram-na em segundos, a barra caiu ao chão com um som metálico, e Mirelle, gritando, foi contida. Soltem-me. Vocês não podem fazer isso. Sou a mãe deles. Ela se contorcia, mas já não havia saída. Suas palavras ressoavam vazias, sem o poder de manipulação que havia usado antes. Enquanto Mirelle era algemada, vi pela primeira vez o colapso total da máscara que mantivera durante tantos anos. O orgulho, a crueldade, a arrogância, tudo desapareceu em um instante. Agora era apenas uma mulher quebrada, destruída por sua própria inveja e ódio, e sabia que havia perdido tudo. Os policiais que eu havia chamado chegaram pouco depois, cumprimentaram meus amigos ex-policiais, e Mirelle foi levada gritando e debatendo-se. Vocês não podem fazer isso. Vou contar ao papai e à mamãe. Vocês vão pagar. Mas suas ameaças já não significavam nada. Seu reinado de terror havia terminado. Hugo e eu ficamos ali em silêncio, olhando o vazio onde Mirelle estivera minutos antes. O que mais havia para dizer? Larissa estava a salvo, mas o que havia sofrido nunca seria apagado. Nos meses que se seguiram, as coisas começaram a mudar. Mirelle foi presa, e com o testemunho de Larissa, as provas gravadas e o apoio de todos que presenciaram seus crimes, a condenação foi rápida e justa. Foi sentenciada a passar muitos anos na prisão, onde passaria o resto de sua vida refletindo sobre o que havia feito. Hugo não hesitou, apresentou imediatamente o pedido de divórcio e garantiu a custódia total de Larissa e Enzo. Mirelle havia perdido tudo, sua família, seu lar, sua liberdade e agora até mesmo sua dignidade. Durante esse tempo, os pais de Mirelle, devastados pela monstruosidade que sua filha revelara, decidiram cortar todos os laços com ela. Pediram desculpas à nossa família e venderam todas as suas propriedades, mudando-se para outro estado. Queriam começar de novo, longe da vergonha. Nós também começamos de novo.
Hugo, Larissa e eu nos mudamos para uma nova cidade, buscando uma vida de paz, longe dos horrores que enfrentamos. Larissa, cercada de amor, começou a florescer novamente. Agora frequentava o jardim de infância e, pouco a pouco, começava a se recuperar do trauma que a marcará tão profundamente. Mas não era fácil, as cicatrizes estavam lá. Havia dias em que Larissa se retraía, o que Mirelle lhe fizera parecia pesar sobre seus pequenos ombros. Mas, nesses momentos, estávamos ali para ela. Enzo e Larissa cresceram juntos, mais unidos do que nunca. Enzo, com sua energia e alegria, seguia Larissa a todo lugar, como se quisesse protegê-la do mundo. E Larissa, doce e resiliente, sorria de volta cada vez mais forte. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!